Olá, amigo da Tec Posto, bem-vindo de volta ao nosso canal PodTech. Aqui você encontra dica interessante, cultura no segmento de combustíveis e inflamáveis. A gente fala de pessoas, nós trazemos para cá muita informação para você que está montando o seu projeto ou para você que está continuando um projeto. Conta com a Tec Posto. Hoje a gente vai falar de algo muito legal. É um dos pilares de comercialização da nossa empresa e eu trouxe aqui para conversar conosco. Eu vou falar o sobrenome dela, é de origem alemã, difícil de dizer, mas eu vou tentar aqui. É Elda Cunegundes. E eu iria dizer que é espanhol, mas no caso, origem alemã. Olha, a Elda está à frente da distribuição da Tec Posto e aí, quando a gente fala de distribuição na Tec Posto, nós estamos falando de cenários distintos, de portfólios distintos. E ela veio aqui para contar um pouco disso para você que está nos assistindo e que precisa de reposição e que precisa de manutenção. Elda, bem-vinda, obrigado, é um prazer ter você aqui. A maioria conhece a Elda através do telefone e essa é uma oportunidade da gente entender quem é que é a Tec Posto, através de que pessoas uma infinidade de peças chegam para o cliente. Obrigado por ter vindo aqui conversar com a gente hoje. Imagina, obrigada eu pela oportunidade. Elda, distribuição de peças, vou direto ao ponto. Hoje a Tec Posto trabalha na maioria com equipamentos para combustíveis. Conta um pouco mais disso para nós, fala um pouco do que a Tec Posto tem feito para esse mercado de postos de gasolina. Acho que é um bom começo. Renato, ótima pergunta. Nós vendemos peças tanto para revendedores, postos revendedores, quanto para mantenedores também. Normalmente é um fluxo muito grande, porque precisa de manutenção diária, né? Uhum. Ali, às vezes, o cliente comprou uma peça, daqui 3 meses já precisa comprar de novo. Sim. Né? Então, é para esse tipo de revendedores que a gente está fornecendo as peças. Bom, Elda, então te ouvindo, não só aquela empresa que faz já manutenção continuada, que compra com a Tec Posto o volume, mas o revendedor, dono de posto, se ele precisa de algo pontual, a gente também vende direto para ele? Sim, vendemos diretamente para eles também. E me diz uma coisa, quanto tempo costuma levar? Eu comprei uma peça contigo, uma peça que tem no estoque da Tec Posto, porque a gente já teve lá no estoque e é uma infinidade de itens. Quanto tempo ela está livre para poder embarcar e ir para o cliente? Em média, 2 dias. Tá. Quando é envio, né, para fora de São Paulo, em média, 2 dias. Agora, quando o cliente está próximo a nós, ele pode retirar dentro do mesmo dia mesmo. Se ele fez a compra comigo de manhã, à tarde já está disponível. Bom, é legal te ouvir, porque hoje com esse negócio de buscas por aplicativo, eu tenho usado mesmo, a Uber agora, uma motoca vai buscar, Sim. essas coisas hoje estão muito facilitadas. É bom te ouvir porque, logicamente, que comprar de forma programada é mais econômico, é mais coerente ter a peça lá já no posto, um bico de abastecimento, por exemplo, é o ideal que você já tenha isso em estoque, né? Um item que vai quebrar e você tem que ter um de pronta manutenção. Mas as peças do equipamento, nem sempre você vai ter lá um parque de peças no teu posto, então posso ficar tranquilo que se precisar, encontro na Tec Posto, maioria, 90 e poucos % do que preciso, à pronta disposição. Sim, normalmente a gente tenta manter um estoque até maior do que a gente tem necessidade de manter, exatamente para a gente conseguir atender a demanda do cliente, né? Porque saem muitas peças. Então, tem cliente que às vezes pede 30 pulsers, por exemplo, Sim. e precisa de 5, tem outro que precisa de 20. Então, a gente sempre tenta manter a maior quantidade em estoque para conseguir atender todo mundo. Bom, essa imprevisibilidade realmente faz com que a gente tenha que ter um estoque maior. A Tec Posto é distribuidor oficial da Gilbarco, na região que atua, então nós estamos falando muito aqui do Sudeste. No nosso site você consegue encontrar a nossa área principal de atuação, mas a Tec Posto distribui peças não só para São Paulo, ela distribui todo tipo de peças para que região? Se eu estiver em Manaus, eu consigo comprar um bico de abastecimento? Consegue sim. A gente envia para todo lugar. Eu fico feliz de te ouvir e eu queria entender um pouco mais. A gente também trabalha com segmentos que não são postos de gasolina? Nós atuamos tanto com postos de combustíveis, né, que é o nosso foco ali, pelo menos na minha área comercial ali das peças,
mas a gente também fornece para tudo que contém combustível. Então, todos os outros segmentos também. Bem lembrado, Elda, porque um ponto forte dentro da TecPosto é a parte de grupos geradores e poucos conhecem, mas um data center hoje, ele tem dimensões em termos de volume de armazenamento de combustível e de alimentação dos geradores nesses data centers maior do que um posto grande de rodovia. Os data centers, eles têm uma quantidade de diesel por segurança armazenado e nem todo mundo lembra que combustível tem peças que precisam ser substituídas. É ótimo te ouvir e saber que a TecPosto também atua nisso. Mas voltando ainda à parte de postos, digamos que eu tenho uma dúvida da minha peça. A TecPosto consegue ajudar a identificar a peça certa? Sim, normalmente o cliente ele entra em contato comigo pelo WhatsApp, né? Uhum. Então, sempre que o cliente tem alguma dúvida, eu peço foto, vídeo, e aí ele me envia e eu consigo identificar. Aí, identificando, a gente fornece a peça correta. É a forma que eu mais gosto de trabalhar. Mando a foto para o cliente, para ele rebater lá com o que ele tem, né? Para ele Sim. verificar com o que ele tem. E aí a gente consegue fornecer. Bom, é ótimo ouvir isso, porque como o WhatsApp vem ajudando a gente, né? Eu fico de queixo caído, como foi eleita a ferramenta WhatsApp pelo brasileiro como o canal de comunicação. Eu, tirando algumas relações de comércio muito corporativas, a gente troca e-mails. Mas mesmo o grande grupo econômico, que ainda se baseia muito em documentos por e-mail, você até envia o orçamento por e-mail, mas depois toda a tratativa fica no WhatsApp. E dá para contar com o WhatsApp da TecPosto, então, para tirar dúvidas? Sim, sempre. Os clientes, principalmente os clientes que eu atendo, eles sempre enviam fotos e vídeos. É batata. Eles enviam para mim e falam assim: ó, eu preciso de ajuda com essa peça, mas eu não sei qual peça é. Você consegue identificar para mim? Aí eu vou lá, identifico, passo para ele mais uma foto. Vou Sim. lá, normalmente eu desço no estoque, tiro uma foto, gravo um vídeo, mando para ele. Ele fala: é exatamente isso que eu preciso. E aí a gente consegue finalizar a venda. Bom, ótimo ouvir isso. A gente tem tentado se distanciar daquela venda de site, né? Que é uma venda sem consultoria. E é bom saber que o time está preparado a dar esse suporte na identificação. Isso traz conforto de quem está comprando, que está comprando a peça certa. Bom, a gente também tem a distribuição de outros itens. A TecPosto tem uma marca própria de linha de filtros. Hoje, o revendedor que compra um filtro da Filtec, ele encontra as peças de reposição, os elementos, também aqui contigo, com o time de distribuição na TecPosto? Sim, todas as peças. Normalmente a gente fornece os filtros, o elemento, o filtro completo. Às vezes tem o filtro completo e tem as peças para Uhum. você poder ir fazendo a manutenção, né. Então a gente fornece todas as peças sim. Bom, legal te ouvir, porque realmente tem gente que já conhece a aplicação. É muito mais fácil, compra o kit completo, faz a instalação, depois fica só com a reposição. Mas era uma curiosidade também saber se a parte de filtros estava bem abastecida. Sim. Até que posto vem crescendo a área de distribuição e ela entra também na distribuição de automação, a linha da Wicom. Eu queria ouvir um pouco de ti sobre essa participação no mercado de automação industrial. A Wicom, ela entrou como um segmento agora da TecPosto, né. Antigamente nós fabricávamos peças e utilizávamos as peças da Wicom. Uhum. E após um tempo, eles nos convidaram para ser distribuidores deles. Bom, legal ouvir isso, porque a Wicom é uma empresa chinesa, né? E há um preconceito sobre peças chinesas, ou pelo menos isso no passado já foi maior, Sim. e a reputação da qualidade das peças chinesas. Você pontuou bem, né? A Wicom ela vem como mais uma unidade de negócio, a gente distribui essas peças, né? IHM, servomotores, entre uma série de outras peças de automação industrial. E por que que a gente está seguro de estar fazendo isso? Porque a gente já há muitos e muitos anos aplicava as peças da Wicom em nossos quadros de automação. Então, bem lembrado, a Wicom é mais uma linha de distribuição da nossa empresa e não vejo a hora da gente ter volumes e clientes maiores também relacionado a isso. TecPosto não é só posto de combustível. Esses dias
O Rodrigo Pincelli falava, não somos combustíveis, somos mais do que isso, Sim. e ele tem razão, e é legal saber que é mais uma das coisas que a gente distribui a partir da loja que você está aí à frente, todo o time expedindo as peças. Muito bom. Eu ainda queria explorar um pouco mais essa parte de distribuição, porque por nós sermos um distribuidor oficial da Gilbarco, outras empresas podem comprar conosco para revender. Existem políticas específicas para esse tipo de mecanismo? A pessoa que vai comprar para revender em vez de comprar para usar? Sim, existe. A gente tem uma tabela, na verdade. Então, quando é para revendedor, tem um valor para que eles também não saiam perdendo Exato. após chegar no cliente final. E quando é cliente final, é um outro valor. Então, a gente separa por essa tabela, né? Tem ali o cliente final, ele recebe Uhum. por um valor exato e o cliente revendedor recebe por outro valor exato. Perfeito. E soa mais que coerente, né? Quem vai revender tem a responsabilidade do risco de crédito, tem a responsabilidade de manter o estoque também. Então, é mais que justo que sejam preços distintos e que ele se monetize da comercialização dessas peças. Então, empresas que hoje querem revender partes da Gilbarco Widerhut podem encontrar na TecPosto uma condição comercial específica para ser revendedor, é isso? Sim, a condição de pagamento para revendedor é sempre melhor, com certeza. Não que para postos, né, para o cliente final não seja, até porque eu, como vendedora, sempre tento manter para o cliente o melhor preço, Sim. sempre. Então, eu sempre falo para o cliente, né? Eu falo, olha, eu vou tentar fazer da melhor forma para você. Obviamente que ficando bom para TecPosto também. Mas para revendedor, com certeza, a forma de pagamento e os valores são menores. Bom, te ouvindo, eu trabalhei com bicos e acessórios muito tempo e sei que é uma estrutura, uma cadeia de empresas por todo o Brasil. Nós estamos falando de 44 mil postos, mais ou menos, revendedores de combustíveis e depois todos aqueles. Nem todo mundo lembra, mas em cada fazenda tem lá uma bomba de abastecimento que vai abastecer os tratores ou que vai abastecer, por exemplo, uma aeronave. Então, assim, o posto de consumo também tem uma bomba, um bico, uma mangueira, e a TecPosto está mais que preparada para fornecer para todo esse ecossistema que demanda peças e partes para a gestão de armazenamento e transferência de combustível. Então, melhor mesmo que essa peça esteja o mais próximo possível do cliente e aí o revendedor é muito bem-vindo, vai encontrar condições na TecPosto para que fique bem justo. Outra coisa, Elda, é que preço hoje é uma variável que o cliente final tem mais visibilidade. Então, com o advento da internet, com os portais de vendas de equipamentos, o preço se tornou a coisa mais justa possível. Por quê? Porque ele é público, porque o revendedor pesquisa, não é mais somente alguém que telefonou, não, isso está online. Então, a TecPosto tem esse compromisso, pelo que eu entendi de ti, de manter o preço mais justo para ambas as partes, tanto a revenda quanto o consumidor final. Isso, exatamente. E eu sou muito justa com os meus clientes. Elda, eu acho que é isso que faz vender de novo, Sim, né? é verdade. Eu acompanho a TecPosto há 20 anos e uma das coisas que é não negociável na TecPosto é ética, compliance, é o compromisso com o cliente final, é falar a verdade. Eu costumo dizer que se você vai entregar uma peça com 30 dias, mesmo o cliente te pressionando para que tem que ser em 10 ou em 20, o correto é você seguir afirmando que vão levar 30 dias. Sim. Porque aquele cliente merece essa honestidade. É lógico que ele está trabalhando para que se acelere o processo de envio, mas uma das regras da empresa é que não pode haver surpresa. É péssimo você prometer 20 dias e entregar com 30. Sim, é verdade. Essa surpresa não pode existir. E a gente vai entender se o cliente precisar comprar em um outro lugar com preços maiores porque não tinha à pronta disposição o que ele precisava. Parabéns pelo teu trabalho. Imagina, A gente vai obrigada. deixar o telefone do teu departamento aqui no texto que fica abaixo do vídeo. E, de novo,
é para procurar a estrutura da distribuição TecPosto. Tá lá o time da Elda, tem um monte de gente junto, reunido, Sim. fazendo essas comercializações. Obrigado pelo teu tempo, Elda. Imagina, obrigada, eu que agradeço. Nós nos vemos agora num posto de combustíveis, porque a gente podia aproveitar para também falar um pouco sobre essas peças e acessórios localmente. Eu acho que é o cenário que a gente fica com o melhor pano de fundo. TecPosto Sim. realmente é conhecida como combustíveis e vamos manter isso vivo, né? Obrigado. Sim, imagina, eu que agradeço. Você, revendedor, que procura peças originais, velocidade na entrega, condições de preço justas, entre em contato com a TecPosto. O telefone está aqui abaixo. Vai ser um prazer te atender. E você que quer distribuir, que tem uma loja de acessórios, que está bem à frente, que dá manutenção em muitos equipamentos para postos de combustíveis e para consumo de combustível, também é muito bem-vindo. Procure aqui a Elda e o time dela para uma boa parceria e para que a gente atenda melhor esse mercado. Clica no sininho, entre no canal, vocês são muito bem-vindos e a gente se fala em breve. Até a próxima!